Nesse vídeo aqui eu queria falar um pouco sobre uma história do Tio Patinhas que eu reli há um tempo atrás e que eu me lembrei dessa história agora porque é época de Natal e final de ano, dezembro, então eu me lembrei de uma história do Tio Patinhas que tinha sido lançada há alguns anos atrás, quando os quadrinhos Disney ainda eram publicados pela editora Abril. Eu tive a sorte de conseguir esse formatinho aqui na época, né, que foi publicado nessa edição aqui, né, no vídeo não dá pra ver muito bem por causa do escuro, mas você pode olhar na internet. É a Tio Patinhas número 630, onde foi publicada essa história aqui, Natal no Orfanato. Eu acho que essa história, assim, talvez dá pra ser considerada uma espécie de um pequeno clássico moderno, assim, das histórias em quadrinhos da família Pato, assim. Quem acompanha as histórias quem gosta de Karl Barks, principalmente, e Don Rosa, quem acompanha esses personagens, tem apreço a esses personagens, deve ter gostado dessa pequena joia que foi roteirizada por... É quase impronunciável o nome deles, Knut Neron e Tormod Locklin, acho que não é assim que se pronuncia, mas ela foi desenhada pelo Harold Meditan. Harold Meditan, que um belo desenhista contemporâneo dos quadrinhos Disney da família Pato, e as histórias deles são muito bem desenhadas, geralmente tem bons roteiros, né? Ele tem um estilo de desenho belga. E essa história Natal no Orfanato, eu vou falar um pouco sobre ela. O que é a história? Bom, ela começa com o tio Patinhas e o Donald numa ceia de Natal, né? Onde o Donald começa a criticar lá o tio Patinhas por ele não contribuir com nada, não sei o que, e só aparece lá pra comer e não sei o que. Aí ele questiona o tio Patinhas se ele já fez alguém feliz no Natal, em época de Natal. Momento em que o tio Patinhas passa a refletir, né, e se lembrar. Então ele conta uma história de quando ele era criança, né, e quando ele tinha 12 anos. Aí nós somos repassados para a infância do tio Patinhas, assim como outros escritores já trabalharam antes, assim como o Don Rosa já trabalhou bastante, numa história em que narra o tio Patinhas quando ele vendia turfa, né, turfa, aquele negócio lá que pode ser usado para esquentar lareiras, né, e coisas do tipo lá durante o inverno. Nessa época o Tio Patinhas morava na Escócia, né, tinha 12 anos. Ele vendia turfa lá para as pessoas. E é nesse momento que ele, num lugar que ele vendia, que era um orfanato, ele acaba conhecendo uma personagem nova, uma menina lá que começa a conversar com ele, que é uma patinha aqui, uma tal de Brenda, né? O nome dela é Brenda. E lá ela começa a contar sobre os problemas que o orfanato está tendo, né? Eles não podem mais comprar turfa do tio Patinhas porque eles não têm dinheiro, porque o responsável pelo lugar, que é um tal de Senhor Felice, né? Um Senhor Felice, que é um senhorzinho lá. Ele diz que não tem dinheiro, né, para pagar o aluguel de um tal de McFutre, né? Esse brincadeira com os homens que comanda o lugar, é um cara ruim lá que comanda o senhorio do lugar. E por isso a Patinha, né, a Brenda conta ao tio Patinhas que eles não têm dinheiro para comprar aquecimento, para aquecer o lugar, quase não tem comida, por isso estão desnutridos. Além disso, tem que trabalhar, né, diversas horas por dia, fazendo assim, tecelando roupas, né, na verdade que são quilts, né, aqueles quilts que usam na Escócia lá. As crianças lá passam o dia inteiro costurando e fazendo esses quilts para o orfanato vender e tentar ganhar dinheiro. E aparentemente, mesmo vendendo bastante, eles não conseguem dinheiro por causa dos preços absurdos desse McFutre que comanda o lugar, né, esse cara de cartola aqui. Então o tio Patinhas, né, criança, e essa menina da idade dele, a Brenda,
eles acabam entrando, o tio Patinhas se disfarça pra poder entrar lá dentro, porque era um orfanato de meninas, né? Não podia entrar meninas, o tio Patinhas se disfarça lá, para dentro desse orfanato, onde vê a situação, as crianças trabalhando diversas horas por dia, e mesmo assim não tem dinheiro, porque esse cara ali, esse senhorio, aparentemente cobra, né, aluguéis absurdos, assim, e o lugar não tem dinheiro pra nada, as crianças só trabalham, e aí a história já começa você num clima assim pesado, né? Você começa, mesmo assim, tratando assim de forma leve, né? Como um quadrinho infantil, ele já aborda questões de exploração infantil, né? Trabalho infantil, uma questão assim bastante séria sendo tratada numa história em quadrinhos Disney, e mesmo sendo assim de forma leve para as crianças poderem ver, é tratado mesmo, né? É mostrado, as crianças passam fome, passam frio e trabalham um monte de uma exploração infantil, um trabalho infantil bom. A história vai se desenvolvendo, né? O tio Patinhas e a menina lá dentro, eles acabam. Eles começam a investigar o proprietário. Aí aparece nesse momento da história, assim, né? Uma senhora generosa, dona de outro centro de caridade da Inglaterra, né? Lá não na Escócia, na Inglaterra, onde ela oferece um dinheiro pro orfanato, mas com a condição, né, de que ela vai dar um dinheiro e se ela vai voltar em 2 dias, e se ela vê que eles aplicaram bem esse dinheiro, né, nas coisas do orfanato, que o senhorio aplicou bem, ela vai então vai dar bem mais dinheiro, né, um dinheiro muito grande que vai resolver os problemas do orfanato, desde que seja bem aplicado, né. Aí então ela dá esse dinheiro pro cara que comanda lá, o senhor Felice, né. Só que o tio Patinhas e a Brenda, eles seguem o cara, né? Eles seguem o cara lá pra ver. Porque o Felice vai pagar o McFoot lá, e o tio Patinhas e a Brenda seguem eles. Nesse momento eles vão ver. Pra ver a confrontação dos dois. Aí nesse momento acontece uma coisa estranha. Eles veem que quem sai da carroça, né? Depois do lugar chegar, da carruagem, aliás. Depois do lugar chegar, é o próprio senhor McFoot. O momento em que é revelado que na verdade são as mesmas pessoas, né? Uma coisa assim meio estranha, esse tal de McFoot, né? Um vilão, assim, desse vilão de cartola. Ele era o Felice e e o McFoot era uma pessoa só. Era esse mesmo cara, esse McFoot, que inventou essa dupla personalidade pra enganar as pessoas, porque na verdade ele mesmo, né? Explorava, ele mesmo roubava o dinheiro, dizia que tinha, e inventou essa dupla personagem para dizer que era bonzinho, que cuidava das crianças, e enganava as crianças dizendo que não tinha dinheiro porque o aluguel do cara era caro, sendo que ele era ele mesmo, né, que inventou uma outra personagem. É revelada essa história na trama ali, essa reviravolta aí na trama, né. Aí tem um momento meio cinematográfico, né, que o vilão, esse cara, ele, como você pode ver, ele é bem cruel mesmo, explorou crianças, tudo, ele tenta matar o Tio Patinhas, a Brenda. Tem uma sequência de perseguição em que eles entram lá num lugar que tem uma caldeira lá, né? Então tem fogo, ele derruba fogo em cima deles lá. Aí tem uma sequência de ação, aparecendo uma animação de Patinhas usando o chicote dele pra salvar a Brenda, né? Um clássico assim de momento de mocinho salvando a mocinha lá. Ele derrota o vilão, né, com um chicote. E aí salva, né? O vilão é descoberto, ele é preso, né, por ter falsificado uma identidade, por ter roubado dinheiro, por ter explorado as crianças, e acaba que as crianças vão parar na mão da senhora que tinha doado o dinheiro, né? O vilão foi descoberto, a senhora que ela vai ser a nova dona do orfanato, e, e finalmente, né, investiu o dinheiro para as crianças, para elas poderem ter o que elas precisam. E agora termina com as crianças faceiras na ceia de Natal, tendo finalmente, né, uma ceia de Natal digna, não precisando mais trabalhar, tendo conforto e tendo sim um tendo assim um Natal feliz pela primeira vez, né, nesse orfanato. Aí termina com o tio Patinhas e o Donald. O tio Patinhas termina de contar a história, né? E termina com uma frase bem bonita do em que o Donald fala o seguinte, né? Essa é a última frase aqui. No Natal, perdão, no Natal, tanto órfãos quanto velhos muquiranas merecem ser felizes, né? Uma frase assim, bem bonita. E enquanto ele fala isso, né, no último quadrinho, mostra o tio Patinhas com uma lágrima no rosto, né? Com uma lágrima no rosto, observando
um broche com uma foto da Brenda guardada, que aparentemente ele guarda, né? Leva com ele desde a infância, há muitas décadas atrás, quando quando ele era uma criança na Escócia. E termina assim de uma maneira bem emocionante essa história que apresenta uma caracterização muito boa do Tio Patinhas, como digno das melhores histórias de Dom Rosa, de Karl Barks, um desenvolvimento de personagem, explora de maneira muito bonita a infância dele, né, uma faceta não tão explorada. Ela, ao mesmo tempo, ela se coaduna, pode dizer assim, digamos assim, poderia muito bem ser encaixada na cronologia do Dom Rosa, da saga do Tio Patinhas, né, tipo, claro que não faz uma história mais recente, mas ela poderia muito bem ser encaixada na cronologia pessoal de cada um, na saga do Tio Patinhas, porque é uma história que pode entrar na cronologia oficial, se passa na infância dele, se faz a infância dele, dá uma carga a mais pra essa faceta da vida do personagem, mostrando essa personagem interessante, essa patinha, a Brenda, né, que não vi mais histórias com ela, que é uma espécie de paixão infantil de infância do Tio Patinhas. Explora e explora esse nível mais emocional do Tio Patinhas que ele carrega dentro de si, de ele se auto-encontrar, né, quando ele revive histórias do passado dele, quando essa questão do Tio Patinhas é muito forte, né, das lembranças, das memórias da vida dele serem muito importantes para ele. Isso é uma coisa que o Dom Rosa trabalha muito na saga do Tio Patinhas, né, as memórias dele são muito importantes para ele, as coisas que ele viveu, que na vida dele, tipo, tem uma carga dramática muito forte para ele, do qual ele revive constantemente, né? Ele se encontra nisso. É uma história que trata de questões pesadas mesmo, né? Coisas tristes que aconteceram e acontecem, né? Exploração infantil, órfãos, né? Ser orfanato. Tem uma frase muito criança de orfanato, uma frase bem cruel do vilão, né? Que ele diz, eles são órfãos, né? Porque ele roubou o dinheiro, ele fala, eles são órfãos, eles já sabem que o mundo cruel é para eles, né? Então, trata-se disso de exploração infantil, de crianças que são órfãos, assim, de pobreza no geral, da época da Escócia, em que o Tio Patinhas era criança, da questão do Natal, né, da família, da esperança, de fazer o bem, e esse tipo de coisa, numa história muito bonita que o autor claramente, né, ele se inspirou tanto em Karl Barks, obviamente, mas em Dom Rosa também, né, porque Dom Rosa gosta de botar uma cargas dramáticas, né, mais explícitas. Isso, nas histórias do Dom Rosa tem muito uma carga dramática forte, e nessa história aqui você pode sentir um pouco disso, desse drama mais forte. Esse drama mais forte presente na história. E poderia muito bem se encaixar na cronologia pessoal do Tio Patinhas, da saga do Tio Patinhas, como uma história que ele viveu na infância e que moldou ele. E esse é o vídeo de hoje, pessoal. Só queria mostrar um pouco sobre a história, né? Falar sobre a arte do Harold Midthunder, né? É um estilo de quadrinho belga. É um estilo que é bem bonito, porque é um estilo assim que ao mesmo tempo agrada, né, quem gosta do clássico, né, porque não foge muito assim, do estilo clássico, assim, de um estilo mais traços finos, desenhos elegantes, mas ao mesmo tempo ele bota a identidade própria dele nos desenhos, né. Isso é legal, nos quadrinhos disso tem muitos artistas que ficam só na mesmice, pintando as mesmas coisas, mas ele bota o mesmo estilo próprio dele, que o quadrinho belga, assim, vários, né, quadrinhos pequenos, assim, um estilo assim diferente de desenho, que é muito bonito mesmo. Pesquisa algumas imagens e fotos e artes do Harold Midthunder na internet que vocês vão ver. Essa bela e emocionante história do Tio Patinhas, quando ele salvou um orfanato de crianças, quando ele conheceu a Brenda e salvou crianças que eram exploradas num orfanato, uma história bonita e emocionante que os autores fizeram muito bem nesse Natal. Eu acho que essa história não foi republicada mais no Brasil depois que ela saiu, mas vamos ver se será republicada em breve, né? Uma hora deve ser republicada, não sei quando, porque vale a pena ler essa história mesmo. É uma história bonita e emocionante dos patinhos. E esse vídeo vai ficando por aqui, meus amigos. Deem um like se vocês gostaram, se inscrevam no canal. Muito obrigado por tudo. Deixa eu mostrar a capa aqui.
Muito obrigado por tudo. Se gostaram do vídeo, deem um like, se inscrevam no canal. Muito obrigado e até a próxima. Tio Patinhas, histórias são maravilhosas. Muito obrigado.